Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. Como sabem, o mercado de transferências fechou ontem à noite e o Benfica esteve bastante ativo neste último dia de mercado. Se não sabem o que é que aconteceu, fiquem para ver este vídeo. Olá pessoal, como sabem, o Benfica neste último dia de defesa deu entrada a 2 jogadores e deu saída principalmente a 4 jogadores. Isso é que foi a grande parte importante deste último dia de defesa. Não me quero alongar muito neste vídeo sobre a descrição dos novos jogadores, poderei fazer eventualmente um vídeo a falar sobre os jogadores. Mas é assim, é claramente uma mais-valia ter chegado um jogador do calibre de Julian Draxler. Julian Draxler, um médio alemão de 28 anos, que chega do Paris Saint-Germain por empréstimo, na qual o Paris Saint-Germain suporta grande parte do salário, só pode ser um grande negócio para o Benfica. Atendendo à qualidade do jogador e à necessidade que o Benfica tem de ter jogadores de qualidade no último terço ofensivo da equipa, é bastante importante conseguir assinar jogadores como estes. Como todos sabem, o Benfica não pretendia reforçar o eixo da defesa. No entanto, devido à recente lesão de Morato, que o pode ter afastado dos ravados por 2 meses, e à impossibilidade de alinhar qualquer dos dois centrais brasileiros que se encontram ainda a recuperar de lesões, o Benfica ficava assim apenas com 2 ativos para o centro da defesa. Sendo que os 2 ativos que sobrariam para o centro da defesa são Otamendi, um jogador que não é preciso fazer qualquer apresentação e que é inquestionável a sua capacidade de comandar a defesa do Benfica, o restante elemento seria António Silva. Se bem que é um projeto que pinta muito bem, o Benfica não pode depender de apenas 2 elementos para o eixo da defesa, porque temos que pensar que poderá haver castigos e poderá haver lesões destes 2 elementos, e então o Benfica ficaria demasiado exposto. Imaginem por acaso que Otamendi é suspenso em algum dos jogos, ou ainda que o Benfica perde Otamendi por lesão. Ficaria o Benfica a depender de António Silva e de um segundo defesa central oriundo da equipa B. O Benfica não se podia expor a isto. Por isso, o Benfica acabou por contratar a custo zero John Brooks, um defesa central de nacionalidade americana de origem alemã, que tem feito a maior parte da sua carreira na Bundesliga. Sem ser um jogador bastante conhecido do público geral, penso que não é um jogador de se aproveitar, mas poderia fazer um vídeo mais alongado a falar sobre John Brooks. Mas sendo que o mesmo chega a custo zero, penso que não é um mau negócio. Agora falando das saídas, aqui penso que sim, foi o grande ponto positivo do dia final do mercado do Benfica. A primeira saída que se deu foi de Vertonghen. Vertonghen, o experiente jogador belga, acaba por sair do Benfica após não contar para Roger Smith. Uma vez que o Benfica, com o modelo de jogo que tem, o Benfica precisa de defesas centrais bastante rápidos. E neste momento da sua carreira, Jan Vertonghen já não o é. O Benfica acaba por poupar um salário bruto de 4 milhões de euros e o jogador belga acaba por poder seguir a sua carreira assim na Bélgica ao serviço do Anderlecht. Penso que foi um bom negócio para ambas as partes. Tivemos ainda o empréstimo de Meite à Cremonese da Série A italiana. Este empréstimo foi bastante benéfico para os cofres da Luz, uma vez que o Benfica acaba por poupar 3 milhões brutos em salários e por um jogador que não contava de qualquer forma para Roger Smith. Penso que esta foi claramente uma contratação falhada da direção e da anterior equipa técnica. Após estar colocado no mercado durante todo o verão, talvez o jogador mais mediático do Benfica, Julian Weigl, acaba por sair emprestado para a Bundesliga, sendo que um jogador que aparentava ter bastante mercado acaba por ser a saída frustrada deste último dia do defesa. Quando todos contávamos com uma venda, o jogador acaba por ser emprestado. No entanto, sendo que oferece um salário bruto de cerca de 6 milhões de euros, o Benfica acaba por aliviar essa massa salarial, e sendo que era o jogador com a folha de salário mais elevada do plantel, o Benfica fica assim com mais margem de manobra para poder contratar jogadores no futuro. Já sobre o término do dia, o Benfica acaba por rescindir amigavelmente com Taarabt. Taarabt, que é um dos jogadores mais odiados do Benfica nos últimos tempos, é um jogador que acaba por fazer 130 jogos no Benfica, ao longo das várias épocas que teve ao serviço do Clube da Luz. No entanto, esteve presente em muitos dos períodos negros do Benfica e foi um jogador que teve várias situações de indisciplina. Penso que o Benfica consegue assim livrar-se de uma das ovelhas negras do plantel e consegue aliviar um total de massa salarial de 4 milhões de euros, no seu caso. Ora, se somarmos assim o valor dos salários brutos destes 4 jogadores, ou seja, de Jan Vertonghen, de Meite, de Julian Weigl e Taarabt, o Benfica poupa qualquer coisa como 20 milhões de euros. Não quer dizer que o Benfica tenha agora 20 milhões de euros em caixa. Quer dizer sim que o Benfica até final da época vai poupar 20 milhões de euros, ou seja, não vai gastar esse dinheiro. Sendo que agora, o Benfica, o que é que poderia ter feito? Claramente, penso que o Benfica, tendo esta margem de manobra salarial, o Benfica poderia ter tentado investir num outro jogador que bastante falta faz à equipa. Na minha opinião, esse foi o grande problema do último dia de mercado do Benfica. Penso que para o Benfica era imperativo ter-se reforçado em 2 posições.
um guarda-redes de renome internacional, do qual se falou bastante de Keylor Navas neste último dia, mas que no final não se conseguiu fazer. O Benfica precisava ainda de um extremo ou de um número 10. Chegou-se a falar de Kamada, de Aouar, e o nome mais badalado do mercado do Benfica foi sem dúvida a Horta. Nenhum dos três jogadores acabou por vestir a camisola do Glorioso. Penso que é um erro crasso do Benfica afrontar uma época que vai ser tão exigente, quer a nível do campeonato, quer a nível da Liga dos Campeões, com apenas os elementos que tem neste momento no plantel. Se bem que não há que questionar a qualidade técnica ou capacidade física dos elementos presentes no plantel encarnado no último terço do terreno, eu penso que claramente o Benfica devia se ter reforçado nesse setor, uma vez que, como vimos agora recentemente na defesa, lesões podem aparecer a qualquer momento e o Benfica não se pode dar ao luxo de ficar debilitado nesse último setor. É um facto que, para mim, este foi um dos defesos mais produtivos da história recente do Benfica. Mas, no entanto, penso que a equipa podia ter dado um salto de qualidade um pouco acima daquilo que fez. Embora Julian Draxler, se vier a 100% da sua capacidade física, é um jogador claramente diferencial e que poderá mudar bastante a cara do jogo do Benfica, juntamente com os elementos bastante fortes e em forma neste princípio de época, o Benfica é claramente o candidato principal a ganhar todas as provas nacionais. No entanto, se antes destas contratações eu já pensava que o Benfica era claramente favorito à passagem do grupo da Champions, juntamente com o Paris Saint-Germain, com estas contratações o Benfica é claramente mais forte. No entanto, vou ficar sempre com aquela dúvida o que é que teria acontecido se o Benfica tivesse contratado outro jogador de renome internacional para o terço ofensivo do plantel e um guarda-redes de nível internacional, que na minha opinião, como já disse anteriormente em vários vídeos, Odisseias não o é. Poderá fazer uma grande época? Sim. Poderá o Benfica ganhar todas as competições nacionais e chegar longe na Liga dos Campeões? Sim. No entanto, também poderá ocorrer o contrário. E o que é que vamos nós falar no final da época, se por acaso não acontecer? O Benfica poderia ter reforçado muito melhor, uma vez que poupou bastante em salários e que o rescaldo no final de fazer as contas entre saídas e as entradas neste ano é bastante positivo. Esta noite jogamos em casa com o Vizela. É um jogo bastante importante, uma vez que é uma equipa claramente acessível, mas não vamos menosprezar o adversário. Por isso, vamos estar confiantes que vamos obter um bom resultado, mas, no entanto, manter bastante cautela. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!